Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, né? Que eu peço muitas bênçãos para a vida de vocês, que Deus abençoe, derrame muita saúde, muita paz, certo? E hoje na nossa aula de ciências vamos dar continuidade sobre os seres vivos. E dentro do assunto das plantas, né, a gente vai estudar um pouquinho sobre a água na natureza, ok? Vamos ver aqui a nossa agenda. Bom, hoje nós vamos fazer as atividades da página 66 e 67, em seguida as correções. E para a atividade extra, vocês vão fazer a página 67, somente a 7ª questão, ok? Então, abra o livro de vocês na página 62. Vamos falar um pouquinho da água, sobre o ciclo da água e as mudanças no estado físico da água. Pronto. Antes de falarmos do ciclo da água, entender o que é ciclo, vamos falar sobre a água. Bom, a água é um recurso indispensável para a vida de todos os seres vivos, certo? A água, ela recobre quase todo o território do nosso planeta, né? A água, ela compõe quase 70% de toda a cobertura do planeta Terra, 70%. Sendo que 97% é a água salgada, são as águas dos mares e oceanos, 2% formam as geleiras e 1% forma a água doce, que são rios, açudes, lagos, certo? Nós também podemos encontrar água na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre o ciclo da água, saber o que é ciclo da água e como é que acontece o ciclo da água e qual o papel de todos os seres vivos no ciclo da água, certo? Na página 62 e 63 tem um texto bem interessante falando sobre o ciclo da água, que fica bem fácil de vocês compreenderem. Nesse texto está falando do ciclo e das mudanças do estado físico da água, certo? Vocês vão ler depois esse texto, certo? Eu vou fazer as explicações e vou fazer as abordagens aqui para vocês entenderem, certo? Ciclo da água. O Sol é o responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do estado sólido para o vapor, pulando as fases de fusão, né, que é quando a água passa do sólido para o líquido, e de evaporação. A água agora em estado gasoso sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, essa substância passa de estado de vapor para o líquido, condensação, e forma as nuvens, que são, na realidade, uma grande quantidade de gotículas de água. Em locais frios, essas gotículas podem solidificar-se e dar origem à neve ou granizo. Essa explicação que eu estou lendo para vocês aqui, tem no livro de vocês na página 62 e 63, certo? Então, ao iniciar a chuva, processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, ela pode atingir rios, lagos e oceanos, infiltrar-se no solo e nas rochas, ou pode ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação, certo? Então, gente, o ciclo da água é justamente isso, ó, as águas dos rios, dos mares, oceanos, lagoas, lagos. As águas elas evaporam, certo? Elas vão em forma de vapor de água, elas alcançam a atmosfera e lá, quando elas alcançam uma certa altitude, elas voltam para o estado líquido, formando as nuvens, certo? E quando essas nuvens elas estão muito pesadas, aí chove, aí essa água retorna de novo à superfície da Terra, certo? Só que não são só as águas dos rios, mares e lagos que evaporam. As águas que as plantas perdem, as vegetações, né, através das suas folhas, né, e nós vimos na aula passada, lembram que as folhas têm umas aberturas e no processo da transpiração elas perdem a água nos estômatos e essa água vai também em forma de vapor para a atmosfera. Então, a vegetação ela é muito importante para o ciclo da água também. E os seres vivos também, certo? Ó, eles possuem papel determinante no ciclo da água. Como todos os organismos, possuem substância em seu corpo. E a água também flui pelas cadeias alimentares. Além disso, as raízes das plantas absorvem água
E os animais obtêm essa substância bebendo ou retirando dos alimentos. Os animais perdem água por meio de processos como a eliminação de urina e fezes, respiração e transpiração. E já as plantas perdem por meio da transpiração. Então, gente, vocês percebem, ó, os animais, os seres vivos e a natureza, os vegetais, todos os animais e nós seres humanos, nós estamos relacionados, todos estamos relacionados e ligados juntamente com o meio ambiente. Cada um vai fazendo o seu papel, certo? Importante da natureza, para ocasionar o ciclo da água, que é tão importante, tão vital para nós, né? Então é muito importante o ciclo da água. Agora também existe a água, até no livro de vocês vem mostrando isso, ó, o ciclo da água nas cidades, que já difere, que é muito diferente do ciclo da água na zona rural, certo? E vamos entender por quê. E vamos entender o que é ilha de calor, página 64. Gente, ilha de calor é um fenômeno climático que acontece por conta de áreas modificadas pelo ser humano, certo? O homem, quando ele constrói cidades, constrói edifícios, constrói casas, constrói asfalto, coloca asfalto no solo. Tudo isso, gente, vai fazer com que aquela área ela fique modificada e vai atrapalhar o ciclo da água. Então, no caso da ilha de calor, o que é isso? É o aumento da temperatura naquele local, por conta dessas barreiras criadas pelo homem, certo? Então, quando o homem ele modifica uma área, ele precisa ter um planejamento, ele precisa planejar aquela área, certo? Para ver como é que aquela água vai penetrar no solo, certo? Porque o asfalto ele não permite que a água penetre. Então, tem que ter outra saída para aquela água penetrar no solo, porque senão vai causar enchentes. Certo? Então, nas áreas, nas cidades, as grandes cidades, a retenção de calor é muito maior do que numa zona rural, certo? Aqui a gente tem um esquema, ó. Esse esqueminha está no livro de vocês, na 64, ó, zona rural e cidade. Absorção e retenção de calor na zona rural é bem menor, porque é uma área arborizada, é uma área que o solo, muitos deles não tem asfalto, então consegue penetrar no solo a água. Tem árvores, né, que faz a transpiração, muito mais árvores para transpirar, rios. E já numa cidade não, áreas menos arborizadas, muitos prédios, muitos paredões, tem asfalto, tem cimento no solo, onde aquela água ela não consegue penetrar o solo. Então a água ela não vai conseguir penetrar no solo. Então, claro que a temperatura vai ser diferente dos locais, né? E aqui tem as mudanças do estado físico da água que vocês vão encontrar nas 62 e 64 e 63. Mudanças do estado físico da água. Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. Fusão, passagem do estado sólido para o líquido. Condensação, passagem do estado gasoso para o líquido. Solidificação, passagem do estado líquido para o sólido. E a vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, certo? Mudanças de estado físico da água. Então, meninos, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu expliquei, né? Falei sobre o ciclo da água, sobre ilhas de calor, sobre as mudanças do estado físico, sobre a importância de cada ser vivo para o ciclo da água. Agora é com vocês. Vocês vão fazer leitura e vão fazer as atividades dessa aula que eu estou passando e em seguida vão voltar para conferir as correções, ok? Vamos voltar aqui para a agenda. Vocês vão fazer agora as páginas 66, a primeira e a segunda questão, e a 67, a quarta e a quinta, certo? E para casa, vocês vão fazer a página 67, a sétima questão, ok? Pronto. Então é isso. Vamos lá? Podem pausar o vídeo. Que daqui a pouquinho a gente retorna. Certo? Até já. Pronto, voltamos com as correções, certo?
Primeiro vamos ver a atividade extra que eu passei na aula passada, foi a página 55. Quarta questão, né? Para você falar das diferenças entre adubos orgânicos e químicos, pesquise. Então, eu não vou fazer a correção aqui na lousa porque vocês fizeram uma pesquisa, certo? Então, essa pesquisa é para vocês. Já recebi muitas, né? Pela fotos no WhatsApp, já recebi várias pesquisas de vocês. Na página 60, que foi também atividade extra, foi a terceira questão, certo? Descreva os processos da transpiração e respiração das plantas. Então, vamos lá. Se você tiver colocado além disso aqui, não tem nenhum problema não, viu? Confira aí o seu e não precisa apagar. Na respiração, as plantas absorvem gás oxigênio e eliminam gás carbônico, certo? E elas respiram dia e noite, certo? A transpiração é realizada pelas folhas através dos estômatos, que são aquelas aberturas que tem nas folhas que a gente viu na aula passada. As plantas perdem água em forma de vapor, certo? Que é tão importante para o ciclo da água, né? Que a gente acabou de ver esse assunto, né? Então, a resposta da terceira questão é basicamente isso aqui. Se você tiver feito mais, não tem problema, certo? Se tiver usado as palavrinhas de vocês também não. Na 61, que também foi atividade extra, na aula passada, era para vocês lerem um texto, fruta, verdura ou legume. E lá no final você vai fazer uma lista daqueles que você conhece, 2 raízes, 3 frutos, 2 verduras, 1 caule e 2 grãos, certo? Então não tem problema se você fez uma folha, um caderno, certo? Também eu não vou fazer a correção porque é pessoal, o que você conhece, ok? Agora vocês passam para a atividade de hoje, ok? A atividade de hoje é a página 66. Pronto, eu já até coloquei a primeira e a segunda, ó. Primeira questão. Como são chamadas as mudanças de estado físico da água descritas a seguir? Vamos lá. A letra A. Ocorre quando a água de rios e oceanos passa do estado líquido para o gasoso. Essa mudança de estado também acontece na transpiração das plantas. Isso mesmo. Vaporização. B. Ocorre quando há o derretimento de gelo presente no topo das montanhas e nas geleiras, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. Fusão. C. Acontece quando o vapor de água passa para o estado líquido, como a formação das nuvens. Condensação. E a segunda questão diz assim. Em janeiro de 2019, parte das quedas d'água das cataratas do Niágara, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, congelou por causa das baixas temperaturas. Observe a imagem ao lado. Como é chamada a mudança de estado físico em que a água passa do estado líquido para o sólido? Isso mesmo, solidificação, né? Que é o que acontece quando a gente coloca naqueles cubos de gelo no congelador, né? A água vai no estado líquido e depois se transforma, né? Muda o estado para o estado sólido. Então aconteceu a solidificação, certo? Essa terceira eu nem passei para vocês fazerem agora e nem como atividade extra, porque era só para a gente conversar, certo? Converse com os colegas e o professor sobre a importância da vegetação para o ciclo da água. Então, gente, a vegetação, ela protege o solo, não é isso? E como vocês já viram, até na aula passada, né, a vegetação, ela é muito importante porque ela perde água em forma de vapor e ela ajuda no processo do ciclo da água. Então, a vegetação, ela vai interferir positivamente no ciclo da água. Quando as plantas elas perdem essa água vai se transformar em vapor de água e depois retorna, certo, à superfície terrestre, novamente para as vegetações, para o solo, né, que é de onde os vegetais retiram a água através de suas raízes, né, absorve essa água do solo. Então, é o ciclo da água. Então, a vegetação ela é muito importante no ciclo da água. Bom, eu vou apagar para fazer a correção da 67, ok? Então, vamos lá.
Página 67, quarta questão. Tem assim, tem uma charge, né? Vamos ler a charge, ó. Com base na leitura da charge e considerando as informações obtidas ao longo desta unidade, explique por que o personagem está sentindo tanto calor. Que calor? Não consigo encontrar uma sombra. Mas aí você observa a charge. Não tem uma árvore, né? E ao lado dele tem um machado, né? E aí? Essa falta de vegetação, ela faz com que a temperatura queira, né? Vamos lá. A falta de cobertura vegetal, está relacionada ao aumento da sensação térmica, né? Ao aumento da sensação térmica. Exatamente. Então, por conta da falta de vegetais, né, da vegetação, com certeza a sensação térmica, esse aumento da temperatura está relacionado, né? Porque quando a área ela é bem arborizada, a temperatura daquele local se torna um pouco menos quente, né? Porque ela influencia bastante, as vegetações elas influenciam muito. Então a falta de cobertura vegetal está relacionada ao aumento da sensação térmica. Na quinta você vai assinalar as medidas que contribuem para a diminuição da temperatura em uma cidade com grande urbanização. Então, canalização de rios e córregos, impermeabilização de jardins, recuperação e preservação de nascentes, arborização de ruas. Então você vai marcar um X, tem 4 quadrinhos. Você vai marcar um X nos 2 últimos, que são recuperação e preservação de nascentes e arborização de ruas, né? Certo? Então é isso, meninos. A sexta questão tem assim: as enchentes são formadas quando a vazão de água se torna maior do que a sua capacidade de escoamento de penetração no solo, levando os rios ou córregos a transbordar e a invadir os ambientes no entorno de suas margens. Converse com os colegas e professores e cite algumas interferências humanas que aumentam as chances de enchentes em cidades. É justamente isso. Por não ter um planejamento, a cidade, né, ser construída sem um planejamento, sem uma boa, não tem escoamento daquela água, então aquela água vai se acumular mesmo, porque o asfalto vai fazer com que isso aconteça. Então é preciso que os órgãos competentes, ao realizar essas construções, eles precisam planejar, né, para que aquela água ela não se acumule e não cause enchentes, né? Até mesmo com relação às vegetações, quando se tira vegetações, árvores em torno de rios, você está causando erosões no solo e aquela areia que ficou frouxa vai invadir rios. E quando chove, os rios estão vasos, eles estão mais rasos, e aí aquela água dos rios vão transbordar também causando enchentes. Então, vocês percebem a interferência humana, né? Então é preciso conscientização, né, e planejamento. Meninos, então é isso. A sétima questão vocês vão fazer uma atividade extra, certo? No caderno de criatividade e alegria da página 12. Ok? Então é isso, meus amores. Até a próxima aula. Estudem, leiam os textos novamente, né? E até o nosso próximo vídeo. Beijo e fiquem todos bem. Até a próxima.